Olá, pessoal do CPI Silvio Melo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí da segunda série, que seja aí, teve um bom feriado, né, prolongado, aí dando continuidade aos nossos estudos aí nessa semana. Eu vou estar fazendo a devolutiva das questões que eu deixei com vocês na nossa última aula e também fazendo uma recomendação aí de leitura que vocês façam para que na nossa próxima aula, quando eu estiver comentando a respeito do assunto, esse tema esteja mais familiarizado para vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela aí com vocês para nós discutirmos sobre o assunto. Você já está vendo aí a tela. Então, nós temos aqui física, né, da segunda série, e na página 133, a resposta esperada aí das questões. Questão 12, no caso, né? Questão 12 fala o seguinte: uma máquina frigorífica, né, retira 60 calorias por ciclo de um congelador e rejeita para o ambiente 80 calorias durante esse processo. Aí ele fala que para você considerar uma caloria igual a 4,2 joules, né? E pede para calcular o trabalho da máquina em cada ciclo, na letra A, e depois na letra B a eficiência da máquina, né? Bom, nós sabemos que trabalho, então, vai ser a diferença, né, entre o calor rejeitado para a fonte quente e o calor retirado da fonte fria, né? Então, vai ser, nós chamamos aqui trabalho, então, a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, esse é o modelo, né, que nós temos. Então, transformando aí caloria em joules, né, porque aqui nós tem que transformar em joule. Então, vai ficar 80, que é da fonte quente, né, vezes 4,2, que já é fazendo a conversão já para joules, menos 60 calorias vezes 4,2. Vamos chegar à conclusão aí que o trabalho é dado em joule, né? O trabalho realizado vai ser de 84 joules, tá bom? Confere aí com a sua anotação que você deixou no caderno da semana passada, da semana retrasada, né? Letra B. Para calcular a eficiência da máquina, né, nós vamos perceber o seguinte, que eficiência, então, é a quantidade de calor da fonte fria, já que é uma máquina frigorífica, né, dividido pelo trabalho, justamente que nós calculamos no item A. Então, a quantidade de calor vai ser 60 vezes, né, 4,2, para passar para joule, dividido por 84. Nós vamos chegar aí com numa resposta, né, que a eficiência é igual a 3. Uma eficiência admissional, né? Ela não tem nenhum nome, né? Igual metros por segundo, quilômetros por hora, Kelvin, não, então ela não tem unidade, né? Então eu digo que a eficiência, quando eu falo que a eficiência é 3, você já entende do que se refere essa eficiência, tá bom? Questão 13 fala o seguinte, também na página 133, né? Um refrigerador, observa-se a transferência de calor de um corpo frio para um corpo mais quente. Pela segunda lei da termodinâmica, enunciada por Clausius, temos: o calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente. Escreva um texto explicando por que o funcionamento de um refrigerador não contraria o enunciado da segunda lei proposto por Clausius. Bom, aí aqui é um texto de resposta pessoal, né? Você não precisa escrever igualmente igual que está aqui, mas as ideias centrais aqui desse breve texto, você vai ter que ter aí na sua resposta, tá bom? Não precisa ser idêntico, né? Então, olha só, a resposta esperada, então, ficaria o seguinte: a segunda lei da termodinâmica afirma que não existe transferência espontânea, né? De um corpo de calor de uma fonte mais fria para uma fonte mais quente. É o que nós aprendemos até então, quando eu comentei com vocês que sempre a transferência do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Já a segunda lei da termodinâmica diz que isso pode acontecer de maneira inversa, né? Uma temperatura de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Mas isso não acontece de forma espontânea, né?
É isso que ele coloca, tem esse mas, né? É a condição, né? O funcionamento do refrigerador não viola esse princípio, né? Pois o processo ocorrido não é espontâneo, ou seja, deve haver a atuação de um motor. Por isso que tem a atuação de um motor, de uma máquina, né? Que realiza trabalho no sistema para que haja o fluxo de calor da fonte fria para a fonte quente. Aí inverte, devido à realização do trabalho feito por um motor, ou seja, há uma forçação na barra, e aí ele transfere a fonte fria para a fonte quente, ele inverte o valor, né? É isso que ele está falando. Beleza? Questão 14 fala o seguinte: em um dia de verão, um aparelho de ar-condicionado consome cerca de 1.800 calorias de energia elétrica para retirar determinada quantidade de energia do local fechado que está climatizado. Simultaneamente, esse aparelho rejeita 2.600 calorias para o exterior, né? Qual é a eficiência desse aparelho? Bom, quantidade de calor, né? É igual a Q1, né? Então, 2.600 calorias, né? Fonte quente, e o trabalho realizado é de 1.800 calorias, né? Assim, né, nós podemos fazer o cálculo, né? Nós vamos chegar à conclusão aí o seguinte: então nós vamos chegar à conclusão que a quantidade de calor da fonte fria é de 800 calorias, né? Para medir a eficiência do ar-condicionado, então vai ser a quantidade de calor da fonte fria, que é 800 calorias, dividido pelo trabalho, que é 1.800. Então, nós temos aí uma eficiência aqui ele já deu o cálculo em porcentagem, né? Ele achou aí 44%, tá? De eficiência. Aproximadamente, né? 44,4% de eficiência. Bom, meus alunos, faz a confrontação com as respostas que você colocou lá, tá? No seu caderno, das questões que foi passado na semana retrasada. Confirma aí o que você já fez, né? No mais, para a aula 62, que é a nossa próxima aula de tarefa, né? Quero que você faça uma leitura, né, sobre o princípio da propagação da luz. Está no nosso livro-texto, né, que vocês têm acesso. Você vai registrar essa pesquisa, essa leitura no seu caderno, destacando os principais pontos aí. Ponto 1, você vai achar na página 141. Luz em um modelo geométrico, tá? Ponto 2, princípios da ótica geométrica, página 142. Ponto 3, meios de propagação da luz, na página 143. Ponto 4, sombra e penumbra, na página 144. Ponto 5, câmara escura de orifício, página 147. Ponto 6, ângulo visual ou diâmetro aparente, página 148. E ponto 7, anos, tá? Não é ana-luz, não. É anos-luz, tá? Ano-luz, página 148, tá? No mais, eu vou me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida, sugestão, esclarecimento. Você pode me chamar lá no privado, no grupo do WhatsApp. Se for necessário, eu abro a sala lá virtual e nós vamos para a sala virtual no horário da sua turma do REAP, tá bom? Forte abraço para você e um bom estudo.